Olá, galerinha do nono ano, aqui é a Ida, tô com saudade de vocês. Tô aqui para mais um vídeo para a gente fazer os comentários e a correção do PET volume 3 do nono ano do ensino médio e agora estamos na semana 2. O assunto do nosso vídeo, é claro, é língua portuguesa, então vem comigo. Bom, a atividade dessa semana começa com a análise de um gênero textual diferente e interessante. Acredito que vocês nunca pararam para estudar esse gênero textual, embora com certeza tenham bastante contato com ele. É o meme. Então tá aí, ó, no número 1. Leia o texto abaixo com atenção. Então a gente tem aqui a figura do Chapolin com uma cara de pensativo, né? Está pensando em alguma coisa. E a frase repetida. Sua mãe está digitando, sua mãe está digitando, sua mãe está digitando, sua mãe está digitando. Oi, filho, beijos. Então, o que a gente tem aqui? A número 1 pergunta sobre o que trata o meme. Então, o meme fala sobre a falta de habilidade de pessoas mais velhas para lidar com as novas tecnologias de comunicação, né? Então, a gente tem aqui o meme, ele é um gênero textual que é uma piadinha da internet, né? Ele é característico por ter, geralmente, uma linguagem não verbal, né? Tem uma imagem, e também tem a linguagem verbal, uma frase ou várias frases que o acompanham, e é sempre uma piada, pode estar ironizando, né? Satirizando alguma situação. E aqui a situação é essa, da falta de habilidade das pessoas mais velhas, pessoas de uma outra geração em lidar com as tecnologias de comunicação. Então é comum você ter aquela sua tia, sua avó, sua mãe que tem dificuldade para lidar com o smartphone ou com as redes sociais, né? E o meme aí tá brincando aí com essa situação, ok? Questão número 2, então. Em que consiste o humor no texto? O humor no texto significa onde é que está a graça, né? O que foi colocado ali para fazer graça, para fazer essa piada. Então, o humor no texto está na expectativa gerada com relação ao tamanho e ao conteúdo da mensagem que a mãe estava digitando, pois a demora fez parecer ser um texto muito grande, mas na verdade não era. Tá? Então, a questão é aquela expectativa e realidade, que também é muito comum nos memes aí, né? Quando você vê lá que uma pessoa está digitando, porque o aplicativo te mostra ali que tem alguém digitando e aquilo está demorando, a sua expectativa é que seja uma mensagem longa. Mas, quando é uma pessoa que não tem muita habilidade para digitar, a mensagem pode ser curta, a pessoa que estava passando bastante aperto ali mesmo, né? Então, você tem que explicar com suas palavras isso aí, tá bom? Número 3, marque um X nas características do gênero meme. Dessas 4 características, 3 a gente pode considerar que são características do meme. A primeira, podem ser frases comumente acompanhadas de figuras, isso é comum nos memes. A segunda também, são informações no tom jocoso e trocadilhos sobre um acontecimento real. Tom jocoso é um tom de piada, tá? Engraçado. E podem ter trocadilhos sim, com certeza, eles são bem comuns nos memes. A terceira não é verdadeira, é um gênero antigo e criado com finalidade de emocionar. Não é antigo, o meme ele é super atual e a finalidade é provocar humor mesmo, né? Então a terceira não, tá? Tem a possibilidade de ser recriado por qualquer um a qualquer momento. Sim, você pode criar memes desde que você tenha aí criatividade, que você seja uma pessoa que sabe fazer humor, ok? Vamos lá então para a próxima questão. Leia os textos e responda. Primeiro uma charge aqui, a gente tem o texto Assim caminha a humanidade. E aqui um homem das cavernas com a terra espetada num espeto aqui e ele está colocando a terra numa fogueira. Destas alternativas aqui, vamos ver qual é a mais correta, né? Número 1, a charge utiliza de ironia para demonstrar. Ironia, gente, é quando você mostra uma coisa ou você fala uma coisa querendo dizer outra, ok? É uma figura de linguagem. E a figura de linguagem ela pode ser através de palavras ou, no caso da charge, a parte não verbal, que é a imagem, ela também contribui para essa interpretação. Eu não vou interpretar somente pelo que está escrito, mas a imagem também vai complementar o sentido desse texto, dessa charge, ok? E, consequentemente, dessa ironia. Está falando sobre a descoberta do fogo? Está falando que a terra está servindo de alimento na pré-história?
está falando do aquecimento global provocado pelo homem ou simplesmente o homem pré-histórico assando a Terra. Então, o que a gente tem aqui? O aquecimento global. Por quê? Porque está mostrando uma coisa querendo falar sobre outra. Está mostrando o homem, sim, pré-histórico com a Terra na fogueira. Mas pré-histórico por quê? Porque o homem atual, mesmo sendo muito mais evoluído, vamos dizer assim, do que o homem pré-histórico, ele continua, vamos dizer assim, fazendo burrices. Ele continua, às vezes, maltratando o planeta, o meio ambiente, apesar dos conhecimentos que ele tem a respeito dos malefícios que algumas atitudes dele podem causar. Né? Então, ironicamente, está se tratando desse assunto aqui. É a letra C que é a resposta certa, então, ok? Seguindo aí, então, temos mais uma charge para a próxima questão. Nessa charge, a gente tem uma professora numa sala de aula com 3 alunos. E ela fala assim: quando falamos em lenda, qual a primeira coisa que você pensa? A primeira aluna responde: um saci aprontando. O segundo, um caipora protegendo a floresta. E o terceiro, um político cumprindo todas as suas promessas de campanha. Então, claramente, a gente tem também uma outra ironia aqui, que é a do hábito dos políticos mentirem, né? Qual é a ironia? A ironia aqui está no fato de ela estar falando de lenda. Lenda são histórias que são fictícias, elas não são reais, né? Inventadas. Então, enquanto os 2 primeiros alunos estão falando de personagens comuns aí nas lendas folclóricas, o terceiro fala do político. Então, querendo dizer que um político falar verdade seria uma lenda. A charge acima ironiza a respeito da lenda ser um gênero fantasioso, da professora fazer questionamentos, do folclore possuir personagens falsos ou do hábito dos políticos mentirem. Então, aqui com certeza está se fazendo aqui uma ironia ao hábito dos políticos mentirem, porque eles estão falando de lenda, sim, a professora pergunta sobre lenda, e o terceiro aluno aqui, ele mostra que acreditar nas promessas de um político é tão difícil quanto acreditar numa lenda, ok? Depois, na número 3, quais são as principais características de uma charge? Nós acabamos de analisar 2 charges e a questão número 3 nos pergunta sobre as características da charge. As características da charge são o uso da linguagem não verbal, claro, junto com a verbal, viu, gente? Na charge, você não tem que ter só a linguagem não verbal, você tem as duas. Você tem imagem, mas você também tem palavras. É possível que você tenha só imagem também numa charge, mas geralmente você tem a linguagem verbal também. Então, o uso da linguagem não verbal sempre aborda um tema da atualidade e tem crítica social, ok? Então, são 3 características muito importantes aí da charge. Agora, a gente tem uma notícia. O COI, Comitê Olímpico Internacional, decide transferir a Maratona Olímpica de Tóquio 2020 para Sapporo. Mudança visa poupar atletas das altas temperaturas no verão japonês. A maratona e a marcha atlética dos Jogos de Tóquio de 2020 serão disputados na cidade de Sapporo, no norte do Japão, onde as temperaturas são mais amenas no verão do que na capital japonesa, 5 a 6 graus a menos que as registradas em Tóquio. O Comitê Olímpico Internacional, COI, bateu o martelo. A maratona e a marcha atlética dos Jogos de Tóquio 2020 serão disputadas na cidade de Sapporo, no norte do Japão, onde as temperaturas são mais amenas no verão do que na capital japonesa, 5 a 6 graus a menos que as registradas em Tóquio. A mudança foi anunciada oficialmente pelo presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, do COI, John Coates, na manhã de hoje, dia 1º, após reunião com o governo de Tóquio e o governo central japonês, que encerrou a discussão sobre a alteração do local de provas. Há algumas semanas, o COI se mostrou favorável à transferência da sede da maratona e da marcha atlética para Sapporo, no intuito de poupar atletas do forte calor no verão deste ano. Os termômetros ultrapassaram uns 35 graus na capital japonesa. A ideia desagradou o governador de Tóquio, Yuriko Koike, que logo se manifestou publicamente contra a mudança. Hoje, Koike disse aceitar a transferência, mas não deixou de fazer ressalvas. Então, qual é o fato central noticiado? A notícia, gente, geralmente na manchete, no título da notícia, você já tem o fato, tá bom? Se não tiver, tá logo no início, você logo de cara encontra. Nesse caso aqui é a mudança do local de realização da Maratona Olímpica de Tóquio 2020 para a cidade de Sapporo. O fato é, então, essa mudança. Ia ser em Tóquio, vai ser em Sapporo, ok? Quais as principais circunstâncias do fato noticiado? Numa notícia, você tem o fato e você tem uma série de circunstâncias que envolvem esse fato que devem ser
colocadas, são informações importantes que vão ser colocadas na notícia naquele trecho que a gente chama de lead, que é o que lidera a notícia, que vem logo nas primeiras linhas de uma notícia, ok? Então, o que a gente tem aqui? Eu coloquei em forma de perguntinhas, que quando a gente estuda o lead, a gente estuda essas perguntinhas e vê qual é a resposta a essas perguntas que aparecem no texto. Então, o que? É a transferência do local de realização da maratona olímpica e da marcha atlética. Quem? Ou seja, quem são as pessoas, quem é o envolvido? É o Comitê Olímpico Internacional, que foi quem tomou a decisão. Onde vai acontecer? Foi transferido de Tóquio para Sapporo. Quando vai acontecer? No verão de 2020. Por que eu pus verão de 2020? Porque aqui a gente não tem a data correta que essa notícia foi publicada. A gente tem a data de pesquisa, mas a gente não sabe quando ela foi postada, quando ela foi publicada. Não tem essa informação aqui. Então, eu pus verão de 2020 por não sabermos exatamente a data. E por que isso aconteceu? Porque em Sapporo as temperaturas são mais amenas do que em Tóquio, favorecendo o bem-estar dos atletas. Okay? Então, são essas as circunstâncias do fato. E, por fim, quais as decorrências citadas no texto sobre esse fato? Decorrências são consequências, ok? Então, se o fato é a mudança do local, quais serão as consequências? A ideia desagradou a governadora de Tóquio, que logo se manifestou publicamente contra a mudança. Posteriormente, ela aceitou, mas fez ressalvas. Ok? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado, que os comentários e a correção que foram feitos aqui possa ter facilitado o seu entendimento da atividade. Ficamos por aqui, até semana que vem. Tchauzinho!